Glória a Deus. Tem alguém alegre aqui essa noite? Amém? Glória a Deus. É bom demais, querido, sentir a presença do Espírito, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo alegria. Nem dá vontade de parar, sim ou não? Mas vai ter mais no final, amém? Glória a Deus. Queridos, primeiramente, graça e paz, amém? Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Está lá em João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 9. Você que tem sua Bíblia e quiser acompanhar, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro nessa noite, meu Deus, para que essa palavra venha carregada de unção, de revelação, de renovo, Deus. Pai, em nome de Jesus, me usa nesta noite, Pai, como ferramenta nas Tuas mãos, para trazer algo de Ti, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser renovados, restaurados e cheios da Tua presença nesta noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, capítulo 5, começa dizendo que havia uma festa em Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus estava indo com seus discípulos para essa festa. E é interessante que quando Jesus está chegando ali em Jerusalém, ele está se dirigindo com uma multidão. Havia uma porta de entrada naquela época, que era chamada de Porta Dourada, e era a porta por onde as pessoas estavam passando para entrar para a festa dos judeus. E Jesus está indo, fluindo junto com a multidão, as pessoas chegando de todo lugar para aquela festa, né, a festa dos judeus que ia ter em Jerusalém. Só que de repente Jesus muda a rota. Em vez de Jesus entrar, como todo mundo estava entrando para a festa, Jesus sobe para a parte de trás do templo, e ele vai para um local chamado Tanque de Betesda. E ali havia uma multidão de pessoas enfermas, doentes, e Jesus vai para lá para conversar especificamente com uma pessoa, com um homem. E meio àquela multidão havia um homem, queridos, enfermo há 38 anos, paralisado, não andava, na mesma situação. E Jesus entra ali especificamente para ter um encontro com aquele homem. Jesus vai direto falar com ele. Jesus queria trazer para ele ali um momento de renovo, um momento de restauração. Jesus mudou a rota, estava todo mundo entrando por um lugar, todo mundo indo para a festa, todo mundo se reunindo ali dentro, mas quando Jesus está chegando, ele fala assim: não, eu preciso fazer algo antes. Jesus sai do meio da multidão, sai da onde ele está e vai diretamente até o tanque conversar com o homem. Agora a pergunta é: o que Jesus foi fazer no tanque de Betesda? Amém? Vamos correr, porque o tempo está, aquele relógio ele precisa se convertermos, tá? Primeira coisa que Jesus foi fazer ali, mostrar para aquele homem que o tempo não resolve problemas. Não sei se você já ouviu, as pessoas no mundo dizem assim: não, querido, deixa que o tempo cura, o tempo resolve, é só dar tempo ao tempo. Só, querido, isso é uma mentira, porque o tempo não resolve, o tempo não cura, porque se o tempo curasse, ele teve 38 anos para ser curado, parado na mesma situação, no mesmo local, esperando os 38 anos para poder ser curado, e não foi. Então o tempo ele não cura, o tempo não resolve, o tempo ele só acumula problema. Dar tempo ao tempo é ter um acúmulo de problemas
a nossa vida. E a Bíblia mostra que ele ficou 38 anos consecutivos parado no mesmo local. Querido, você consegue imaginar o que é 38 anos parado no mesmo lugar? 38 anos parado na mesma situação, sem avançar, sem crescer, sem fazer nada, 38 anos consecutivos estagnado. Imagina comigo, Jesus nessa época tinha mais ou menos por volta de 32 anos, o homem já fazia 38 que estava ali. Então você consegue imaginar que quando Jesus nasceu, já fazia 6 anos que aquele homem estava ali? E aí Jesus completa 8 dias, é levado para a circuncisão, e aquele homem já estava lá. Passa-se o tempo, Jesus completa 13 anos, e aos 13 anos ele passa num período dos judeus, que é da fase infantil, juvenil, para a fase adulta, e aquele homem já estava lá. Jesus completa 30 anos de idade, é batizado, é levado ao deserto, opera milagres, começa o ministério, e aquele homem ainda estava lá, no mesmo local. E agora nós encontramos Jesus com mais ou menos 32 anos, e aquele cara há 38 anos estagnado, sem crescer, sem avançar, sem fazer nada, parado no mesmo lugar. Ou seja, se o tempo resolvesse, era para ele já ter sido curado, sim ou não? Se o que dizem no mundo que o tempo resolve, o tempo cura, então ele teve tempo suficiente para viver o renovo, mas até aquele momento ele não tinha vivido. O tempo não é a solução, querido. Se Jesus não tivesse chegado ali, eu acredito que aquele homem teria ficado mais 38 anos na mesma posição. Se ele não tivesse tido um encontro com Jesus naquele momento, ele passaria mais 38 anos na mesma situação, estagnado, paralisado. Às vezes a gente conversa com as pessoas, querido, você já deve ter conversado com alguém, e a pessoa fala assim, não, um dia eu vou liderar, não, ainda não está no tempo ainda, não, um dia eu faço cursão, um dia eu me posiciono, um dia eu mudo. Esse dia pode não chegar. Esse dia, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, ele falou assim, não, eu não me lancei ainda, não fui para a igreja, porque Deus tem o seu tempo, o tempo certo para todas as coisas. Eu falei assim, querido, o tempo da conversão está rolando há mais de 2000 anos. O tempo da conversão aconteceu lá quando Jesus foi crucificado, ali começou o tempo de Deus. As pessoas ficam, não, um dia eu vou, um dia eu faço, um dia eu resolvo, um dia eu me posiciono, e o tempo vai passando, e as pessoas esperando, e o tempo passando, e as pessoas esperando. Uma vez eu ouvi uma frase interessante, as pessoas às vezes não se posicionam, não querem fazer um cursão, não querem liderar, só que eu tenho uma notícia para te dar, o tempo vai passar de qualquer jeito. Se você começar algo hoje, talvez daqui a 10 anos você esteja concluindo, bem sucedido, avançando. Agora, se não começar, o tempo vai passar? Vai, daqui a 10 anos pode estar na mesma situação, no mesmo local. Era a situação daquele homem, passou 38 anos e ele não fez nada, não se posicionou, não agiu, nem tentou, porque se ele tivesse tentado alguma coisa, talvez ele tivesse alcançado algo, a Bíblia teria relatado, mas a Bíblia fala que ele passou 38 anos parado, sem tentar nada, e o tempo passou. 38 anos, que é muito tempo, sim ou não? Imagina 38 anos no mesmo local, sem nada, sem fazer nada. Ou seja, de uma forma ou de outra, o tempo vai passar, e talvez a decisão que nós tomarmos hoje, possa fazer com que daqui a 10 anos a gente esteja 100 vezes melhor do que agora, mas se a gente ficar parado, o tempo vai passar, de uma forma ou de outra. O tempo do renovo, querido, é hoje, o tempo de ser renovado é agora, não dá para esperar mais nem um dia, porque Jesus, Ele está aqui hoje, é para o renovo hoje, agora, amém, queridos? Segundo, o que Jesus foi fazer ali no templo? Segundo lugar, ali no tanque de Betesda, segundo lugar, ele foi mostrar para aquele homem, que desculpas não resolvem o problema da paralisia. Lá no versículo 6, diz assim, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, quer ser curado? Você vê que o versículo começa dizendo que Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo, Jesus sabia que já faziam muitos anos que aquele homem estava ali. Por quê? A mãe de Maria, que era mãe de Jesus, Ana, ela morava próximo do tanque de Betesda,
Então eu imagino que, como todo ser humano comum, Jesus ia passar o final de semana na casa da avó. Jesus ia passar um tempo com a avó, ia visitar a avó, porque Ana, mãe de Maria, morava próximo do tanque de Betesda. Então, como a gente falou, quando Jesus nasceu, já faziam 6 anos que aquele homem estava ali. Então eu imagino que toda vez que Jesus passava para ir ver a sua avó, ele encontrava aquele homem ali. Jesus voltava e aquele homem estava no mesmo lugar. Jesus ia e voltava nesse período de 32 anos, e aquele homem continuava no mesmo local. Então Jesus, por isso que a Bíblia fala que, sabendo que estava ali há muito tempo, que Jesus já conhecia ele, Jesus já sabia da situação de paralisia dele há muitos anos. E aí nesse momento, quando Jesus vai falar com ele, Jesus ele faz uma pergunta objetiva. Para uma pergunta objetiva, precisa de uma resposta objetiva. Então quando Jesus, no momento do louvor, da adoração, que nem a gente estava passando aqui, o Espírito sobrar no seu ouvido, quer ser renovado, a sua resposta é sim, eu quero. Só que Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele tinha 2 opções, sim ou não. Qual que é a resposta dele para Jesus? A Bíblia diz assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus faz uma pergunta que ele só precisava dizer sim ou não. Você quer ser renovado? A resposta é sim, eu quero. Ou não, não quero. Mas era uma pergunta objetiva. E ele faz o quê? Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Era o momento da vida dele. A resposta dele é, Senhor, não dá, sabe, toda vez eu estou aqui, ninguém me ajuda, ninguém me dá uma força, por isso que eu estou nessa situação. Queridos, o ser humano, ele tem mestrado e doutorado em dar desculpas. Você nunca chamou ninguém para a cela, a pessoa arrumou uma desculpa escabrosa para não ir? Nunca chamou ninguém para o culto, e o cara deu aquela desculpa, hoje eu não posso, porque eu acordei com cãibra na sobrancelha, não tem como eu ir. O ser humano, ele é fera. Você fala para a pessoa, querido, vamos avançar, vamos crescer, vamos se envolver, e a pessoa, não posso, ela te dá 1001 desculpas para não avançar, 1001 desculpas, 1001 argumentos, dá até o nome de um livro, né? 1001 desculpas para não crescer espiritualmente, autor Satanás. Queridos, às vezes a gente quer que as pessoas cresçam, avancem, mas é só desculpar, não posso, não dá, hoje não tem como. E esse homem fez a mesma coisa. Quando Jesus faz a pergunta da vida dele, você quer ser curado? Imagine, o cara 38 anos enfermo, parado, estagnado, e aí Jesus chega para ele e fala assim, é hoje, você quer ser curado? E ele arruma uma desculpa para Jesus. Uma das desculpas que ele colocou ali, eu não tenho ninguém. Ele usa esse argumento, eu não tenho ninguém, eu não tenho apoio, eu não tenho ninguém que me incentiva, eu não tenho motivação. Queridos, 38 anos, parado na mesma situação, se isso não for uma motivação para o cara querer mudar, ele simplesmente coloca para Jesus ali, eu não tenho ninguém por mim, ninguém me ajuda, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo. A maior motivação, querido, que o ser humano pode ter, para avançar, para querer avançar, são os problemas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos encontramos numa situação que nós estamos vivendo um problema simplesmente porque estamos parados. Às vezes aquele problema ele é condicionado ao momento de estagnação que eu estou vivendo. Ou seja, qual é a minha motivação? Olhar para aquele problema e falar assim, eu não quero mais viver isso, eu vou avançar, porque a hora que eu avançar, esse problema fica para trás. A hora que eu romper, esse problema acaba. Então a maior motivação que nós podemos ter é olhar para o problema e falar assim, chega, não quero mais, eu quero vencer, eu quero avançar, esse ano vai ser o ano do renovo em todas as áreas, querido. Essa é a motivação que nós precisamos ter. Outra desculpa que ele usa ali é, eu não tenho o que os outros têm. Ele coloca que os outros tinham uma condição que ele não tinha. Muita gente que fica paralisada dizendo assim, não, mas se eu tivesse o que ele tem, ou se eu fosse como ele é, ou se eu tivesse aquilo que ele tem, então eu faria isso. Isso é uma desculpa, querido, porque a pessoa nem se prontifica a tentar fazer o que a pessoa fez para chegar onde ela está. Mas não, se eu fosse ele, se eu tivesse o que ele tem, talvez eu me posicionaria. A terceira desculpa que ele usa aqui, é os outros têm mais condições do que eu. Sabe, queridos, o problema aqui, desse homem, não era
a falta de motivação, não era que os outros tinham algo que ele não tinha. O problema dele era estar parado. O problema dele é estar estagnado. Se ele avançasse, se ele tentasse pelo menos se projetar, fazer algo, talvez a vida dele teria mudado antes dele ficar 38 anos parado na mesma situação. Interessante que a pergunta que Jesus faz para ele é se ele quer. Porque você sabe, queridos, há uma diferença muito grande entre... Quer ver? E Jesus usa esse recurso da pergunta em várias passagens bíblicas. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ele pergunta para Abraão. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, onde está Sara? Acho que Jesus não sabia onde Sara estava, mas Deus usa o argumento, o recurso da pergunta. Abraão, onde está Sara? Depois a gente vê, depois de uma noite inteira, Deus vira para Jacó e pergunta: qual o seu nome? Você acha que Deus não sabia onde Sara estava? Deus não sabia qual era o nome de Abraão? E aí a gente olha para o Novo Testamento e nós vemos Jesus fazendo a mesma coisa. Jesus chega para um cego, Bartimeu, e pergunta: que queres que eu te faça? Acho que Jesus não sabia? Sendo Jesus, vira para um cego, o cara que poderia mudar a vida dele, e pergunta: que queres que eu te faça? E agora aqui a gente vê Jesus novamente usando o mesmo argumento, chegando ali para aquele paralítico, perguntando: você quer ser curado? E o interessante, queridos, é que querer é completamente diferente de precisar, porque precisar é universal. Todo ser humano na face da terra precisa de algo que só Jesus pode fazer, todos. Não existe um ser humano na face da terra que não precise de algo na vida dele que só Jesus pode mudar. Só que Jesus nunca perguntou: o que você precisa? Você precisa ser curado? Não, a pergunta de Jesus é sempre: você quer? Jesus chega para ele e fala assim: você quer ficar são? Porque precisar é para todo mundo, agora querer é para alguns, querido. Querer é só para aqueles que não se conformam de estar estagnado espiritualmente. Querer é só para aqueles que não se conformam em estar vivendo a vida do jeito que está vivendo. Por isso que Jesus sempre vai perguntar: você quer? Se a sua resposta for sim, algo extraordinário vai acontecer, querido. Algo extraordinário vai acontecer. Então Jesus ele sempre vai usar esse recurso da pergunta. Mas por quê? Porque ele quer ouvir o que você tem para dizer. Ele quer ouvir você respondendo para ele: Senhor, eu quero ser renovado. Senhor, eu quero viver o ano da aceleração. Eu quero ver a minha vida transformada, o meu ministério rompendo. Eu quero ver a minha vida espiritual sendo transformada. Jesus ele quer ouvir, ele vai te perguntar: você quer? Se você responder que sim, algo extraordinário vai acontecer, querido. Porque todas as vezes que alguém na Bíblia deu uma resposta positiva para Jesus, o milagre aconteceu, a libertação aconteceu, a restauração aconteceu. Essa resposta nunca ficou em vão. Sempre que Jesus te perguntar: você quer? Se a sua resposta for positiva, querido, algo extraordinário vai acontecer. Glória a Deus. Terceiro, o que Jesus foi fazer no tanque de Betesda? Em terceiro lugar, ele foi dar ao homem uma visão nova de si mesmo. Quando eu estava estudando essa palavra, esse aqui foi um dos pontos que o Espírito Santo mais ministrou no meu coração. Porque às vezes, queridos, a gente... Lá no versículo 9, Jesus fala assim: imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Sabe, querido, às vezes, nós nos acostumamos a viver de uma forma, numa área da nossa vida, nós nos acostumamos com a frieza, nós nos acostumamos com a estagnação, que a gente não consegue se enxergar de outra forma. A gente consegue olhar para o outro e ver restauração, ver renovo, mas aí quando você olha para si mesmo, você não consegue ver mudança, você não consegue ver transformação, porque a gente acaba se acostumando com aquilo, e aquela vida fria, estagnada, paralisada, acaba se tornando um padrão. Então você crê na restauração, você crê no renovo, você crê na cura, na vida do outro, mas às vezes quando a gente olha para nós mesmos, a gente não consegue se ver dessa forma, a gente não consegue se ver renovado, a gente não consegue ver a vida financeira transformada, porque a gente acostumou com aquilo virou um padrão. Só que Jesus chega para aquele homem, 38 anos na mesma situação, e a terceira coisa que Jesus faz para ele, é mostrar para ele, fazer com que ele se veja de forma diferente.
Sabe, querido, Jesus hoje, Ele quer fazer uma versão renovada sua. Se Ele quer fazer uma versão Cleiton 2.0, a versão renovada de quem você é, querido. Uma versão ministerial ativa. Uma versão espiritual, querido, afogueada. Deus, Ele quer fazer uma versão da sua família transformada, renovada. Só que para isso, você precisa se ver dessa forma. Para isso você precisa começar a enxergar você renovado, transformado, renovado, a vida mudada. Porque a primeira coisa que esse homem fez foi, antes de ser curado, a Bíblia diz que o homem se viu curado. Depois então, ele tomou o leito e levantou. Ali fala de primeiro, querido, você precisa sonhar. Você precisa voltar a sonhar, querido. Precisa voltar a imaginar onde você quer chegar, da forma que você quer chegar. Sabe, se imaginar ministrando, se imaginar liderando. Comece, querido, a se ver liderando. Comece a se ver orando pelas pessoas. Sabe, comece a se ver levando vidas para o encontro. Você precisa começar a se ver dessa forma, querido. Antes de ser ativado, você precisa se ver ativado. Antes que o renovo aconteça, você precisa se ver renovado. Porque a primeira coisa que aquele homem fez antes de receber o milagre, foi se ver no milagre. Agora, você pode se permitir que o Espírito Santo faça você se ver como Deus te vê. Você pode se permitir que o Espírito Santo faça você se ver amando, perdoando, liderando. Você consegue, querido, se ver ministrando, pregando. Aí você fala, você consegue se ver ministrando? Alguns irmãos falam assim, irmão, tudo, menos isso. O irmão pede para mim fazer a oração inicial na cela, eu já travo, tremo todo. Talvez porque você ainda não se viu ministrando. Talvez você ainda não se visualizou fazendo o compartilhamento da célula. Talvez você nunca se visualizou, se viu fazendo essas coisas. E talvez, querido, só faça você começar a se enxergar dessa forma, para que o milagre aconteça. Para que o renovo venha sobre a mim e sobre a sua vida. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo me trouxe à memória. Quando eu passei no encontro, primeiro encontro de 2015, abril de 2015, eu passei no encontro, eu e minha esposa, e quem já passou no encontro aqui sabe que tem aquela primeira ministração da sexta-feira, lembra? Aquela ministração. E eu lembro que eu entrei no salão, teve todo aquele cronograma do início e tal, e aí eu sentei na última fileira, na cadeira da ponta aqui. E naquela época, quem ministrava essa primeira palavra era o pastor Denivaldo. E eu lembro até hoje, isso foi o que Deus queimou no meu coração. Eu sentado ali, eu vi o pastor Denivaldo ministrando, e eu me via ministrando no encontro, queridos. Eu conseguia me visualizar pregando no encontro. E na mesma hora, eu me questionava, eu falei assim, meu Deus, eu estou com a vida toda esculhambada, estou passando no encontro, dei PT em todas as áreas da minha vida, e eu estou me vendo pregando. Já era o Espírito Santo trazendo algo no meu coração. Eu sentado ali, eu vi o pastor Denivaldo ministrando, aquele jeito dele falar ali, e eu conseguia, queridos, me ver ali na frente. E depois foi em 2015, 2017, janeiro de 2017, eu fui levantado do líder. No último encontro de 2017, a pastora pediu para me ministrar, a primeira vez que eu ministrei no encontro, e aquilo foi muito forte, porque eu conseguia me ver ministrando, sentado lá, há 2 anos atrás, ouvindo aquela palavra, e agora eu estava ali pregando, eu estava ali ministrando. Talvez a única coisa que falte, querido, para você viver o renovo, é você conseguir se enxergar no renovo, você conseguir se ver na posição que você quer chegar, se ver transformado, se ver renovado. Esse paralítico, antes de qualquer coisa, ele precisou se ver curado, para daí então o milagre acontecer, para daí então Deus operar definitivamente o milagre e tirar ele da paralisia, querido. Aleluia. Sabe, queridos, tem pessoas que ficam de olho no anjo, outros estão de olho no tanque, outros estão olhando para si mesmo, outros estão olhando para o passado. Mas eu quero dizer para você, querido, se você quer viver o renovo, seus olhos têm que estar em Cristo.
Seus olhos têm que estar projetados em Jesus. Esqueça todo o resto, olhe para o Senhor, olhe para Cristo e comece a se imaginar onde você quer estar, da forma que você quer estar. Você quer encerrar 2022 como? Você consegue se ver do jeito que você quer chegar? Você consegue projetar? Se você fechar os olhos, você consegue imaginar, feche seus olhos aí, você consegue imaginar como você quer encerrar 2022? Você consegue imaginar ministerialmente aonde você quer estar? Você consegue imaginar a sua célula, do jeito que você quer ver a sua célula? Você consegue imaginar como você quer ver a sua vida espiritual, você pegando fogo, incendiando, orando por pessoas na rua, levando gente para o encontro? Você consegue se ver fazendo um estrago, querido, no inferno? Porque se você conseguir se ver, é isso que o Senhor vai fazer em 2022 na sua vida. É o ano do renovo, é o ano da aceleração, querido. Deus está ansioso para operar o renovo em todas as áreas da sua vida. Ele está só esperando você conseguir se ver dessa forma. O Espírito Santo falou muito forte comigo nesse tópico, porque muitas vezes eu não conseguia me ver, fazendo determinadas coisas, eu não conseguia me ver afogueado do jeito que eu queria, porque às vezes a gente até quer, você já deu o primeiro passo, você quer, mas você ainda não consegue se ver. Você precisa começar a se enxergar, querido, do jeito que Deus te vê. Se você não consegue, peça para o Espírito Santo: Senhor, me dá uma foto de como eu vou estar em 2022, traz a minha memória, o que o Senhor quer fazer esse ano na minha vida, e começa a se imaginar assim. Tira os olhos do anjo, tira os olhos do tanque, tira os olhos do cenário, tira os olhos da crise, bota os seus olhos em Cristo, querido, e começa a se imaginar, começa a se ver. E talvez Deus só esteja esperando isso para Ele começar a operar o renovo na sua vida. Amém, queridos? Quarto, Ele foi ativar aquele homem para um tempo de renovo, querido. É interessante que lá no versículo, a gente leu o capítulo 5, versículo 14 e 15, está escrito assim: passado essas coisas, 14, 15 não, perdão, no versículo 1, está dizendo assim: passado essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Aí lá no versículo 14, versículo 15, nós lemos assim: mais tarde, Jesus encontrou no templo, e disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então nós vemos que Jesus, no começo do capítulo, ele está indo para Jerusalém, para uma festa. Agora no versículo 14, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus encontrou aquele homem aonde? No templo. Quando Jesus diz para ele: pega o teu leito e anda, quando Jesus opera um milagre na vida dele, a primeira coisa que a gente imagina que aquele homem vai fazer é voltar para casa, sim ou não? Você passa um tempo no hospital, quando você sai do hospital, você quer ir para onde? Você quer ir para casa, quer ir para a família, ficar de boa, descansar, sim ou não? Só que quando a gente olha para essa passagem, o versículo 14, diz que aquele homem pegou a sua cama, o seu leito, colocou nas costas, e agora Jesus encontra ele na festa. Ele não quis saber de ir para casa, de ir para qualquer, ele quis saber de celebrar. Ele passou 38 anos estagnado, e agora Jesus encontra ele aonde? Na festa. A Bíblia fala que Jesus encontra ele no templo. Ele não quis saber de nenhum lugar, ele quis saber de ir para a festa, para a celebração, ele quis se alegrar. Foram 38 anos vivendo uma vida estagnada, e agora ele está curado, ele pode andar. E o que ele quer? Ele quer celebrar, ele quer estar envolvido com aquela festa, com aquela alegria. Sabe, queridos, nós temos que sair de Betesda para ir para a festa, sair de Betesda para poder celebrar. O tanque de Betesda aqui fala de um local onde você compartilha problema, querido. O tanque de Betesda fala um lugar onde você compartilha problemas e as pessoas ficam com dó. O tanque de Betesda fala de um lugar onde você vai contar os seus problemas, as suas dificuldades, e as pessoas vão olhar e falar assim: ah, coitado, tadinho dele. Quando ele saiu desse lugar, ele foi para um local de festa, ele queria celebrar, ele queria se alegrar, ele queria estar envolvido com as pessoas
ali que estavam celebrando, chega de sofrimento, acabou, o renovo aconteceu, agora é hora de celebrar, querido, agora é hora de se alegrar. Jesus encontra com ele no templo, na festa, no momento de alegria, quando o renovo acontecer na sua vida, e vai acontecer em nome de Jesus. É tempo de festa, querido, é tempo de celebrar, é tempo de parar de olhar para a Betesda já foi, acabou, agora é momento de alegria, é momento de renovo, é momento de desfrute. A primeira coisa que aquele homem pensou foi: agora eu preciso celebrar. Ouvi falar que Jesus está indo para uma festa, Jesus está indo celebrar, então é para um momento de celebração que eu vou, eu quero estar junto, eu quero me alegrar agora. Sabe, queridos, Deus vai começar um renovo na sua vida, creia nisso. E vai ter uma festa quando isso acontecer, querido. Vai ter um momento de celebração. Nós falamos aqui que o tempo não é a solução dos seus problemas. Você precisa responder de forma objetiva quando Jesus colocar para você: você quer ser renovado? Você quer ser transformado? Você quer ser afogueado? Você precisa responder de forma objetiva, gritar na orelha de Jesus: Senhor, eu quero, eu não só preciso, mas eu quero ser renovado. Eu não aguento mais viver nessa estagnação, nessa paralisia. Nós temos que rasgar o coração, se colocar os pés e falar: Senhor, eu quero, eu não só preciso, mas eu quero. Esse ano é o meu ano, esse ano é o ano que eu vou romper, esse ano é o ano que eu vou viver um renovo em todas as áreas da minha vida. Vai ser algo tão grande, querido, que quem estiver perto de você vai ser renovado junto. Você crê nisso, querido? E por último aqui, como nós falamos, comece a se ver fora do problema. Tira os olhos do problema, querido. Tira os olhos da dificuldade. Comece a se ver fora do problema. Comece a se ver celebrando. Comece a se ver festejando o renovo. Ah, irmão, mas o renovo nem aconteceu ainda. Celebre antes. Se veja antes. Você crê, queridos, que esse ano algo extraordinário vai acontecer na sua vida? Se coloque de pé no seu lugar aí, em nome de Jesus. Nós vamos fazer um momento agora, querido. Nós vamos celebrar, querido. Eu quero que você, em nome de Jesus, se alegre. Chegou a hora, querido, de ir para a festa. Chegou a hora de viver o renovo. Chegou a hora de celebrar, querido. Já comece a celebrar agora, já fechando os seus olhos e se imaginando aonde você quer estar no final desse ano. O que você quer que aconteça esse ano na sua vida. É tempo de se alegrar, querido. É tempo de festejar, de pular. É tempo de alegria. Betesda passou. Tira os olhos do problema e começa a se imaginar festejando quando o renovo acontecer na sua vida, querido. Começa a se alegrar, porque esse ano é o seu ano, querido. Esse ano é o ano de você ser afogueado. Esse ano é o ano da sua família ser restaurada. Esse ano é o ano do renovo no seu ministério. Esse ano é o ano do renovo na sua célula. Isso é motivo de você se alegrar. Isso é motivo de você festejar. Isso é motivo de você pular de alegria. Já começa a se projetar, querido. Começa a se projetar onde você quer estar em dezembro desse ano. Como vai estar a sua vida? Começa a olhar, começa a se projetar. E celebre de alegria nessa noite, querido.